esse debate, ele está diante de opções políticas, de decisões políticas, porque, primeiro, muito simples, eu quero desconstruir uma falácia que está por aí. Daqui a pouco nós vamos ouvir o Tribunal de Contas, e o Tribunal de Contas vai trazer uma notícia para nós, porque isso já está publicizado pelo Tribunal de Contas. Nós temos, de um lado, a Emenda Constitucional 108, que estabeleceu que 70% do Fundeb deve ser destinado a pagamento com profissionais, com professores e professoras, e do outro, a famosa e fatídica, a Lei Complementar 173. O que parece, no entendimento de alguns prefeitos por aí, e a gente quer ouvir também qual que é o entendimento do Estado, que elas são conflitantes, que você não pode conceder abono, você não pode conceder aumento, você não pode, nesse momento, fazer o rateio do Fundeb, porque você estaria contrariando a lei complementar. Mas aí o Tribunal de Contas vem e dá uma notícia que a gente já esperava. O parecer do Tribunal de Contas é simples. Uma lei complementar não pode estar acima da Constituição. Uma lei complementar não pode ferir a Constituição. Então, isso já é um alento para nós. Então, simples, vou ser bem didático. Os prefeitos, eles têm duas opções. A primeira opção, só essas duas opções, fazer o rateio através do abono, com um projeto de lei simples enviado à Câmara dos Vereadores para que se vote nesse abono. Se o prefeito optar pelo aumento remuneratório, pelo aumento salarial, ele envia um projeto de lei onde conste um projeto de gastos orçamentários que fale à Câmara de Vereadores o que vai ser gasto nos próximos 3 anos. Então, não tem outra opção, professores e professoras, a não ser estabelecer aquilo que diz a Constituição. E aqui eu queria avisar aos prefeitos, avisar as prefeitas, avisar o governador o que pode acontecer se não for pago o que é devido e o que é de direito dos professores e professoras. É importante que nós lembremos o seguinte: o Tribunal de Contas do Estado, ele estabeleceu, então, que é possível, plausível, constitucional a concessão desse abono e a concessão desse aumento. Mas aí vem, o descumprimento em relação à aplicação do mínimo nas ações de valorização do magistério poderá ser considerado com causa de rejeição de contas anuais, sem prejuízo de caracterizar infração político-administrativa nos termos do Decreto de Lei 201/67 do artigo 1º 14, ou seja, negar a lei federal em vigência. Também, por fim, que os pagamentos a serem realizados aos professores para fins de cumprimento da Emenda 108 e da Lei 14.133 de 2021 devem acontecer dentro do exercício financeiro, sob pena de que seja determinada a restituição de valores sobras à União, o que levaria a graves prejuízos financeiros para o município. Outro ponto: no caso de ser conferido reajuste aos professores para cumprimento do mínimo constitucional de 70%, basta o projeto de lei, o estudo de impacto, inclusive os projetos para os subsequentes, conforme dispõe a Lei 4.320/64. Se a opção for pelo abono pecuniário de natureza indenizatória, este não servirá de base de cálculo para o imposto de renda e previdência. Em outras palavras, cumpra-se a lei, cumpra-se aquilo que é constitucional. É uma questão de opção política e quem não a fizer será duramente penalizado, porque não se pode rasgar a Constituição como tem sido feito constantemente nesse país e principalmente nesse Estado. A minha fala vai ficar bastante facilitada, porque o deputado professor Cleito já adiantou bastante aqui a posição
do Tribunal de Contas. Mas, antes de falar um pouquinho da posição do Tribunal de Contas, eu acho que é relevante falarmos da dificuldade mesmo que esse momento em que nós estamos vivendo, em especial, né, a produção legislativa federal, ela realmente trouxe muita dificuldade interpretativa para os gestores. Bem, como foi dito aqui, é verdade que uma lei complementar ela não pode contrariar o que diz a Constituição, mas há muito mais em jogo, há um processo que nós estamos vivendo, uma dinâmica social restritiva, excepcional, relacionada à pandemia, e isso, obviamente, não facilita, né, as interpretações dos gestores públicos. De toda maneira, a grande problemática que foi trazida ao Tribunal de Contas diz respeito, como já adiantado aqui pelo professor, né? Você pode só arredar um pouquinho para frente seu microfone, isso, para ficar melhor. Melhorou? Obrigada. Permita tirar. Não precisa tirar, não, Ok. Então, como eu estava dizendo, assim, de fato, há uma dificuldade interpretativa muito grande, né? Como o professor adiantou, não há a possibilidade, em princípio, de uma norma infraconstitucional contrariá-la, mas nós estamos vivendo uma situação excepcional. Mas não me cabe aqui ficar discutindo questões relacionadas ao direito. O que interessa é falar um pouquinho da dificuldade também trazida por esse conjunto normativo no que diz respeito ao planejamento, né, governamental. Esse é um outro grande problema que essas leis trouxeram, porque elas já vieram no meio e quase final de uma gestão, o que, obviamente, dificulta muito a questão do planejamento em qualquer política pública, em especial na educação. De toda maneira, vale a pena aqui, esse é o meu objetivo principal, trazer ao conhecimento dos senhores, né, a posição do Tribunal de Contas no que diz respeito à possibilidade ou não, né, do cumprimento, ou melhor dizendo, da necessidade ou não do cumprimento dos 70% relacionado à remuneração dos professores, ou seja, o mínimo que deve ser gasto, e as normas impeditivas trazidas, como também já adiantado pela Lei Complementar 173. O Tribunal de Contas se debruçou sobre essa questão e entendeu que, de fato, deve prevalecer a política pública constitucional e de Estado da educação, ainda que nesse momento muito complicado em que se exige uma contenção de gastos para o enfrentamento da pandemia. A dizer, cabe aos gestores públicos, como também adiantado, especialmente aos prefeitos, enfim, aos parlamentares municipais e também no âmbito do Estado, ao governador e também à Assembleia, né, conduzir uma política de adequação às normas constitucionais trazidas pela emenda número 108, de tal maneira que possamos estruturar, e essa é a palavra, estruturar a política de Estado com a educação. Muito se fala em aumento de remuneração. Veja, essa é uma das formas mais fáceis de, em princípio, cumprir-se a norma. Mas, sob a perspectiva do planejamento, ao menos a mim, né, não me parece que seja o caminho somente a ser seguido. Por exemplo, nós temos muita dificuldade em termos de estruturação da carreira pública no que diz respeito a concurso público, né, ou seja, a questão da necessidade do dimensionamento em relação ao volume de professores efetivos, tanto no Estado, e esse é um problema histórico, também em relação aos municípios, a questão da contratação dos temporários. Então, assim, esse problema do planejamento, ele precisa, de fato, ser muito bem dimensionado para que a questão não se restrinja apenas a um aumento remuneratório. Isso é algo importante. Óbvio que a valorização da carreira e o aumento remuneratório, ele é fundamental, né, e precisa estar inserido nesse projeto, nesse planejamento municipal, para que os gastos dos 70%, lá mínimo do Fundeb, sejam realmente bem empregados, sejam bem investidos. Então, esse é um ponto importante. Agora, me parece que a grande dúvida diz respeito
não havendo a condição de se planejar, e essa é uma realidade que todos nós estamos vivendo, como é que fica? Então, os prefeitos, o Estado não deve cumprir esse mínimo estabelecido pela norma? Obviamente que não, né? O Tribunal de Contas também já se debruçou sobre isso, né, e confirmou a possibilidade, inclusive na quarta-feira passada eu trouxe aqui a consulta, de se pagar, por exemplo, o abono. Então, se não houver condições de se estruturar através de leis, né, e com um planejamento adequado, a carreira, né, dos profissionais de educação, e aí, quando eu falo a carreira, é no sentido de dimensionamento total, pleno, estruturante, né, fazer um estudo adequado, ver as necessidades de quantidade de cargo, e depois de tudo isso feito, com um plano de cargos e salários adequado, aí sim, né, nós estamos consolidando essa política pública que veio a ser valorizada com esse aumento aí de 10%, dos 60% para 70% no mínimo. Então, isso é um ponto importante. Mas, se nada disso foi possível, diante dessa realidade do prazo, como, então, gastar esses recursos? Bom, obviamente que seria possível também, aí, numa espécie de coringa, né, para respeitar a norma, para que esses recursos não fiquem subutilizados e para que esse direito reconhecido aos profissionais da educação não seja, de alguma maneira, infringido, né, colocado ao lado, à látere, é possível, sim, então, o pagamento de abono. Bom, isso pode ser, em alguma medida, tranquilo, muito bom, as pessoas podem ficar muito felizes em relação a isso, mas precisamos entender que isso é uma medida excepcional, né? Eu estou vendo aqui, provavelmente todos profissionais efetivos em exercício, mas nós não podemos esquecer que muitos dos profissionais que já participaram, por exemplo, desse mesmo projeto, né, de uma educação efetiva para a sociedade, hoje estão aposentados. E se, há um tempo, o abono, por ter a característica de ser um valor indenizatório, com tudo isso que o professor já nos disse aqui, ele não alcança, né, aqueles que já se esforçaram, que já produziram para a educação do Estado, que são os aposentados, e especial aqueles que têm direito à paridade. Então, sim, os problemas são, de fato, complexos, mas o que me caberia aqui dizer nesse momento é que, pelo menos em relação aos dois pontos principais, que eu sei que muito angustia os professores e os profissionais da educação, pelo menos em relação a esses dois pontos, o Tribunal de Contas já tomou uma posição em relação a isso, quanto a duas consultas respondidas, de forma muito sintética a dizer, é possível, né, que haja a estruturação do dimensionamento adequado em relação aos profissionais da educação e, no que diz respeito à remuneração, não só quanto ao aumento. É possível que haja concurso público, é possível que se estabeleça uma estrutura adequada e é possível, sim, que se conceda reajustes, aumentos, modificação da carreira, conformações de piso, tudo isso sem que haja compatibilidade com a norma da Lei Complementar 173. E essa consulta ela foi muito precisa, e aí me permita ler aqui, né, um dos parágrafos dela, que ela diz o seguinte, ó, é imprescindível para a não incidência das vedações do artigo 8º da Lei Complementar 173, traduzindo, né, ou seja, é possível que haja o aumento, tudo isso que nós acabamos de falar, agora, desde que essas medidas elas sejam estritamente vinculadas ao artigo 212-A, inciso 11 da Constituição, ou seja, que seja direcionada à política de educação. Isso não significa dizer que os prefeitos possam conferir aumento, dar aumento para outras categorias. Em outras palavras, é possível que haja aumento remuneratório especificamente para a categoria vinculada à educação, sem que esse aumento seja auferido para outras categorias. Então, esse é um ponto relevante que essa consulta trata.
né? Ou seja, é uma questão, como já se falou aqui, política, né? Em relação a essa dimensão política, nós não entramos, a nossa questão aqui é avaliação técnica, e, tecnicamente falando, então, é possível, sim, que haja a estruturação, mais uma vez eu vou dizer, da carreira remuneratória e enfim, da estrutura do dimensionamento, que eu costumo dizer assim, de recursos humanos. Eu sou de uma época muito antiga, que já trabalhava com essa expressão, dos recursos humanos relacionados à educação, né? E, quanto ao abono, trazendo essa novidade, deputadas, e na quarta-feira passada nós já também apreciamos essa questão, dizendo que é possível, sim, né? Mas sabemos que, se por um lado, volto a dizer, isso confere uma certa tranquilidade para a categoria buscar, né, decisão política nesse sentido, por outro lado, é necessário que isso seja muito bem avaliado, porque estarão de fora desse processo, obviamente, aqueles que já prestaram as suas contribuições para essa política tão fantástica que é a política de educação.